Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma análise do protetor solar Aqua Rich da marca japonesa Bioré. Esse é um protetor que promete alta proteção contra radiação UVA, UVB, textura leve e toque seco, além de ser resistente à água e ao suor. Mas será que o protetor solar número 1 do Japão desde 2021 realmente merece a fama que tem? Fica até o final comigo para descobrir, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos começar a nossa análise pelos principais ativos, que são aqueles que vão estar em maior destaque no rótulo do produto. Esse é um protetor solar que combina 4 filtros químicos, tanto para a proteção UVA quanto para UVB, que vai garantir aí uma proteção de amplo aspecto. Infelizmente, esses filtros possuem um nome complexo, então não vou me arriscar aqui a falar o nome para vocês, mas eu vou listar aqui do lado cada um deles, não só o nome que vem ali na lista de ingredientes, mas também o nome comercial, como ele é conhecido aí no mercado da estética, tá bom? Mas por que é importante a gente ter essa proteção de amplo aspecto? Ou seja, tanto a proteção UVA quanto a proteção UVB. Nessa ilustração a gente consegue enxergar muito bem a diferença das camadas que cada radiação vai atingir. A radiação UVB, ela atinge as camadas mais superficiais, gerando assim danos mais imediatos, como por exemplo a vermelhidão e queimadura solar. Já a radiação UVA vai conseguir atingir as camadas mais profundas e ela causa danos mais cumulativos ao longo do tempo, gerando assim rugas e manchas conforme você vai se expondo cada vez mais ao sol. E por que essa informação é importante? Principalmente para você que é rata de praia, que ama um bronzeado. Hoje, enquanto você é jovem, você talvez não sinta nenhum tipo de dano solar na sua pele. No máximo ali uma vermelhidão, uma queimadurazinha quando você exagera na exposição solar. Mas se você costuma se expor ao sol sem proteção, você vai sentir o efeito quando você chegar lá nos 40, 50, 60 anos, porque a sua pele vai começar a manchar muito. E você também vai ter ali um processo de envelhecimento mais acentuado, que a gente chama de fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento causado pela exposição excessiva ao sol. Então, às vezes eu tendo paciente com seus 40, 50, 60, 70 anos que relata que, nossa, quando eu era jovem eu não tinha nada de mancha, minha pele era perfeita. Aí eu fiquei velha, a pele começou a manchar muito. E uma pergunta que eu sempre faço para essas pacientes é: você era rata de praia? E todas elas me respondem: sim, e adorava tomar sol com bronzeador e não usava protetor solar. Essa é a resposta. Hoje você tem esse processo de envelhecimento mais acentuado, justamente porque na juventude você não fez os cuidados adequados. Então, é importante que se você está ali na casa dos 20, 30, ou até mesmo na adolescência e costuma ir para praia, piscina, ficar tomando sol, cuidado, tá? Se protejam muito bem da radiação solar, evite uma exposição muito intensa, muito prolongada, para que você lá no futuro não se arrependa desses hábitos. Ah, mas como é que eu vou saber se esse protetor solar é o ideal para o meu tipo de pele, para as minhas necessidades? Se você está se perguntando isso, sugiro que você acesse o QR Code que vai aparecer aqui na tela para fazer parte do meu curso Skincare Descomplicado, para você aprender a cuidar melhor da sua pele. Mas agora vamos para a análise profissional. O que eu acho sobre esse produto? Começando pelos seus pontos fortes. Como eu falei, ele contém 4 tipos de filtros químicos na composição. Dentre esses 4, esses 3 aqui que vai aparecer na tela são considerados filtros modernos. E esses filtros mais atuais apresentam alta estabilidade, ou seja, ele não vai se degradar tão facilmente dentro da formulação. Ele tem maior eficiência por concentração, ou seja, mesmo em pequenas quantidades dentro da fórmula, ele consegue entregar alta proteção e alta eficiência. Ele tem baixo potencial irritativo, principalmente quando a gente compara com os filtros mais antigos. E por fim, ele tem uma melhor compatibilidade cosmética, ou seja, ele consegue dar ali uma textura mais leve e transparente para o protetor solar, sem deixar aquele aspecto esbranquiçado ou pesado para o produto final. Além disso, esse protetor solar também contém esses ativos hidratantes e antioxidantes para complementar ali a formulação. Mas se por acaso você tem sensibilidade ou alergia a derivados de produtos de abelha, tome cuidado, tenha atenção, porque ele contém extrato de geleia real, que em algumas peles que têm essa sensibilidade pode causar urticária, eczema, dermatite de contato, então fique atenta a esse fator. E seguindo aqui com os pontos de atenção, esse protetor contém o álcool como o segundo maior componente da formulação, que apesar de proporcionar o toque seco para o produto final, ele pode causar ressecamento, ardência, sensibilidade, irritabilidade em peles sensíveis, peles secas e que têm a barreira comprometida.
Além disso, ele também contém perfume, que é o componente aí com maior potencial irritativo e alergênico dentro de um produto cosmético. E por fim, na formulação, contém um filtro mais antigo. Então ele contém 3 filtros mais modernos, que eu falei anteriormente, e um filtro, que no caso é esse aqui, que é mais antigo. E qual é o problema? É que existe um debate em relação a esse filtro de que ele tem aí um potencial de ser um desregulador endócrino, ou seja, ele pode imitar, bloquear ou alterar o nosso hormônio natural. Claro que, se ele está dentro de um produto cosmético, ele é considerado seguro quando utilizado dentro da norma que foi regulamentado aí, regulado pelos órgãos competentes, como por exemplo a FDA e a Anvisa. Mas a gente precisa levar em consideração o risco de utilizar produtos que têm esse potencial de ser um disruptor endócrino quando a gente está falando de utilização principalmente em peles de bebê, crianças, gestantes, lactantes e pessoas de peles sensíveis que têm a barreira comprometida. Porque essas pessoas vão ter ali ou uma barreira que ainda não está formada completamente, que é no caso das crianças, dos bebês, ou ela está passando por um período ali de mudanças hormonais que podem alterar a barreira da pele, como a gestante e lactante, e pessoas que têm peles sensíveis que naturalmente vão ter ali uma barreira comprometida. Isso faz com que essas pessoas possam ter uma maior absorção dos componentes que estão presentes no produto cosmético. E isso pode acabar, de alguma forma, caindo na corrente sanguínea, porque já existe pesquisa que demonstraram que foi encontrado frações dessas substâncias do protetor solar na urina, na fezes, na corrente sanguínea dos seres humanos. Então, a gente sabe que parcialmente alguma coisa pode ser absorvida. E se você tem uma barreira comprometida, uma barreira incompleta, disfuncional, você tem uma maior chance de absorver esses componentes e isso aumenta esse potencial de ser um disruptor endócrino, de mexer com nossos hormônios naturais. Então, quando a gente pensa em produtos não só de protetor solar, mas no geral, a gente tem que tomar muito cuidado com o que pode ou não ser absorvido e em que tipo de pele a gente vai estar aplicando esse cosmético. Mas então, no final das contas, para quem que eu indicaria esse protetor solar? Para pessoas que têm uma pele normal, mista ou oleosa e que busca ali um protetor solar que tenha um toque seco, rápida absorção, uma textura leve que não vai deixar esbranquiçado e que vai oferecer alta proteção. Mas se você tem uma pele seca ou desidratada, sensível, eu não recomendo que você utilize esse tipo de protetor solar com toque muito seco, porque ele pode acabar piorando essa questão da desidratação. E se você tem uma pele inflamada, então se você tem acne, se você tem rosácea, dermatite, psoríase, algum problema de pele ativa, ou seja, ela está inflamada no momento, o ideal é que você não utilize protetor solar, como eu falei, você está com a barreira aberta, isso aumenta a chance de absorção desses componentes e aumenta a chance de alergia e sensibilidade. Então, ele pode piorar ainda mais esse quadro. Então, nesse momento, você não pode nem se expor de forma excessiva ao sol e nem utilizar determinado tipo de cosmético, como, por exemplo, protetor solar e maquiagem, porque ele pode piorar e irritar ainda mais o quadro da sua pele, tá? Então, avalie se você realmente precisa, se é necessário, dentro da sua rotina, do seu dia a dia, você aplicar protetor solar todos os dias. Então, se você é aquela pessoa que se expõe de forma intensa, de forma prolongada, pratica atividade física, trabalha ao ar livre, sim, você precisa de protetor solar para não causar nenhum tipo de dano, tanto imediato quanto cumulativo, quanto lá no futuro. Mas se esse não for o seu caso, é importante que você pesquise ali outras opções de protetores que vão te ajudar a proteger a sua pele contra outros tipos de agressão, como poluição, calor, umidade, secura, radiação de luz azul. Então existem outros agressores que também prejudicam a saúde da nossa pele. Então é importante que você tenha isso em mente. E para você que se sente meio perdida na hora de cuidar da pele, no meu curso Skincare Descomplicado, eu te ensino a avaliar as necessidades básicas da sua pele para que você monte a sua própria rotina de skincare de forma simples, prática e eficaz. Então, se você quer aprender a cuidar melhor da sua pele, aponte sua câmera para o QR Code aqui na tela ou acesse o link que vai estar na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.